Agora sim, Andréa Santos está aqui conosco. Obrigada, Andréa, mais uma vez, participando do programa direto da redação. Eu que agradeço. Andréa que traz uns assuntos polêmicos, né, Andréa? É importante para todo empresariado. Então, a Andréa é advogada, todo mundo já conhece, ela colabora conosco já há bastante tempo. Ela vai falar sobre INSS compensação. É isso, Andréa? Isso, vou falar sobre esse imposto que todo empresário deve conhecer, que a gente está falando de 20% que é recolhido mensalmente a título de imposto para Previdência Social. Aqueles 20% de INSS patronal. Sim. Né? Então, toda empresa que está no lucro presumido ou lucro real, ela é obrigada a recolher sobre a folha bruta mensal, né? Sim. Então, assim, é um valor que 20% a gente está falando, é um valor grande, né? É um valor, assim, alto e que onera bastante. Sim. E hoje, assim, em tempos de crise, quem não quer receber um crédito, não é verdade, do governo? Nossa. Então, assim, eu acho é super importante a gente falar para os pequenos e médios empresários que às vezes não estão sabendo desse assunto que eu vou falar, que é um pouquinho complexo, mas é extremamente importante, que é esse levantamento de créditos de INSS. Sim. Esse assunto que eu vou falar, Cláudia, ele é importante porque já é pacificado. Eu não estou falando de um assunto que a gente tem que discutir judicialmente, brigar, pode ser que ganhe, pode ser que já não. Já está tudo ok. Não, ele já está pacificado, tá? É um assunto que a gente discute há 14 anos, na verdade, já vem essa discussão. Então, assim, lá atrás já vem essa discussão, já passou pela primeira, segunda instância, e o ano passado, em junho, a gente teve uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal, onde foi julgado e pacificada essa decisão de que a incidência do INSS patronal não pode incidir sobre os adicionais, que é isso que eu vou explicar aqui rapidamente, tentar ser clara aqui para os empresários, mas quem tiver dúvida pode mandar um e-mail para mim que eu ajudo depois. O que acontece? O que é o INSS patronal, né? Todo o imposto que a gente paga, nós empresários, né? A gente paga e tem que ter uma contraprestação desse imposto. Então, a gente paga um imposto para o governo e tem uma contraprestação. Qual que é a contraprestação do INSS patronal? Seria a aposentadoria do empregado. Sim. Então, o que acontece? Quando a gente paga todo mês esses 20%, a gente paga sobre férias, sobre 1/3 de férias, sobre aviso prévio indenizado, sobre auxílio maternidade, se o funcionário ficou doente, auxílio acidente, auxílio doença, os 15 primeiros dias. Quer dizer, é uma série de adicionais que a gente paga, a gente está pagando os 20% do INSS. Ou seja, essa discussão toda desses adicionais, a gente tem pacificado no ano passado que o STF falou que não cabe. Sim. Então, a gente tem o direito de pedir o nosso crédito. É um prazo quinquenal, 5 anos. A gente pode pedir dos últimos 5 anos, tudo que foi pago sobre esses adicionais, a empresa pode entrar e pedir esses valores que vão ser acreditados, tá? Só que assim, não é que é um valor que vai ser acreditado na sua conta corrente. É um crédito que vai ser acreditado para a empresa gastar, usar, né, utilizar com o mesmo imposto. Então, você vai ter um crédito de INSS. Sim, vai então, bater. A sua empresa vai ter lá 100 mil reais de crédito de INSS. Que bom, você paga 10 mil por mês, você vai ter 10 meses que não vai precisar pagar INSS. Entendi. Entendeu? E o mais bacana é que, assim, o trabalho, por exemplo, o meu escritório trabalha de uma forma que não tem que pagar honorários. Então, a gente faz todo esse trabalho e você vai pagar só com os créditos. Então, quer dizer, você não vai ter gasto nenhum, vai ganhar um crédito e, assim, os nossos honorários é só no seu crédito. Então, do seu crédito. Então, você não vai ter custo nenhum. E precisa sempre do auxílio de um advogado, ou a parte contábil. Como o pequeno comércio que, enfim, está assistindo e não sabe que ele tem esse crédito, como ele tem acesso a isso? Tá, então, é o seguinte, tem que ser analisado alguns documentos. Quais? Não, na verdade, não são analisados. Se a empresa está no Simples, ela não tem esses créditos, tá? Simples Nacional não tem. Então, empresas que estão no lucro presumido ou no lucro real, elas têm. Eu preciso das GFIPs dos últimos 5 anos, ou seja, aquela guia de recolhimento que está lá discriminado, todos os pagamentos para o funcionário. Então, com aquilo, tá, dá um pouquinho de trabalho, são vários documentos. Né? Sim, mas a gente precisa desses documentos para quê? Para juntar isso e entrega para o governo, porque eles querem tudo bonitinho, direitinho, calculado, eles não vão fazer nada disso. Então, a gente tem que
pedir nosso direito e já dar tudo mastigado para o governo. Aí sim vem nosso crédito. É um trabalho rápido. Em um mês eu garanto que o crédito vem. Poxa. Olha, você já fez algum? Já fiz. E assim, como eu disse, é caso ganho. Olha que É um coisa. assunto pacificado e que muitos dos pequenos e médios empresários não sabem. Mas precisa ficar bem claro que quem está no Simples não se enquadra. Não, no Simples não. Não E tem se- alguns casos que as empresas são desoneradas, Sim. tá? Mas assim, quem está no lucro presumido e no lucro real tem esse crédito, sim, decisão pacificada. Olha aqui, e isso é pouco comentado, né, André? Quase Claro, ninguém tudo fala. que o governo não vai querer sair divulgando, né? Mas eu acho super importante, sim, as pessoas irem atrás dos seus direitos. E além de tudo, não é só o crédito desses últimos 5 anos, é deixar de pagar a partir de agora. Sim, que Sim. é uma economia É pra mais ou menos empresa. uns 15% da sua folha de pagamento, Sim. entendeu? E é bem fácil, porque você falou em 30 dias hoje para... Quem não quer um crédito, né? Deixar de pagar. Mas não, eu penso que você só vai conseguir esse crédito se suas contas estão todas em dias. Com os funcionários, com tudo. Não, a empresa não vai ser fiscalizada. Tem muitas pessoas que têm medo disso, né? Não precisa ter medo de ser fiscalizada, não vai ser. Na verdade é o seguinte, a gente vai juntar a documentação, que são as GFIPs, fazer o cálculo de quanto os valores que foram pagos a maior, tá? Nesses últimos 5 anos. A partir da data que a gente entrar com a ação, então assim, vamos entrar o mais rápido possível, porque é dos últimos 5 anos daqui para trás, né? A gente vai apresentar tudo bonitinho e simplesmente vai ser compensado o crédito. Eles não vão analisar outros impostos, se a empresa está devendo outros impostos, não. Isso não cabe. Eu já fiz isso com várias empresas e não sou só eu que faço, outros escritórios, Sim. claro, outros colegas fazem e isso é um assunto que é pacificado. Você pode conversar com empresários grandes, com certeza eles já fizeram. Isso eu acho que é mais voltado para pequeno e médio empresário, que ainda está desavisado. E uma dúvida. Fica automático depois da primeira vez que você pede? Não, você tem que sempre fazer sempre. Não. Você vai pedir a restituição dos últimos 5 anos e deixar de pagar a partir de agora. Então, você tem que saber o que você está pagando a partir de agora. Então, assim, orientado pelo advogado, você tem que... Orientado pelo seu contador, pelo seu advogado. Então, a partir de agora, você tem que saber quais são as incidências que você vai pagar ao INSS. Então, sobre esses adicionais, não precisa mais pagar. Entendi. Entendeu? Como é que entra em contato com você, doutora Andréia? Como é que faz? Então, Quem tiver interesse de saber mais, esse assunto é um assunto... Com certeza. Pode entrar no meu site, www.rodriguessantosadvogados.com.br. Rodrigues com S. Rodrigues com S. Isso, ou pelo meu e-mail, andrea@rodriguessantosadvogados.com.br. Olha aí a dica, eu acho que é uma dica super importante. Isso vai até que data ou não tem data? A gente tem mais um ano para conseguir esses créditos, depois vai finalizar. Olha então aí. tem que correr. Então tem um tempo. Tem um isso tempo. Não é para sempre, Não. Para conseguir os créditos dos últimos 5 anos, a gente tem um prazo. Mais alguma pergunta, André? A gente está falando dos últimos 5 anos. Você falou que tem mais um ano. Depois que passar esse ano, não vai conseguir mais pedir dos 5, dos Não, foi um 4, prazo 3? que foi aberto e a gente tem esse período para conseguir. Então, realmente é o assunto da vez. Né? Depois vai encerrar. Depois vai encerrar. Sim, claro que sempre é direito nosso de não pagar a partir de agora, né? Esses adicionais. A gente não precisa ser pago a partir de agora. Mas, assim, restituir, creditado o que foi pago, pedir a restituição, não vai ser mais possível. Isso aí precisa prestar atenção, mais um ano, mas parece que tem muito tempo, né, André? Não é assim, né? Não é assim. Você precisa ser bastante organizado, pedir ou para o contador esses pagamentos, essas guias recolhidas, as guias recolhidas, né? Isso, porque a gente precisa delas mês a mês, de cada funcionário, bonitinho, porque a gente precisa dessa documentação para juntar, né? O advogado vai fazer o trabalho dele, isso. E para a gente conseguir realmente esse valor acreditado. Se a gente não tiver documentação, aí não tem como comprovar. Não, aí não tem jeito. Né? Aí precisa... Então, quem tem tudo isso certo, pode pedir para o contador e procurar a doutora Andréia, que ela vai dar mais explicações que você às vezes fica em dúvida, né, Andréia? Com certeza. É um assunto complexo. E acho que muita gente não sabe, fica assim, meu Deus do céu, será que isso é verdade ou não? Acha que é uma mágica, né? Alguma coisa está errada, mas não, é um assunto pacificado. Então. E é legal, é um assunto que... Certo, correto. Tem um retorno certo. Tem.
não vai vasculhar a empresa, pode ficar tranquilo, né, André? Não. E isso é diferente, as pessoas às vezes estão perdendo dinheiro. Verdade. Por não saber sobre esse assunto. Verdade, está pagando mais. Isso, e tem um crédito aí para... Com certeza. Principalmente empresas grandes, né, André? Com certeza. Nossa, Mas as empresas grandes acho que já correram atrás. Já. Bom, então, quem é simples e quem não é desonerada, tá fora, não adianta. É só quem está no lucro presumido, né, Isso, André? no lucro real. Ou no lucro real, que pode receber esses créditos. Então, preste atenção, vá atrás do contador, ou procura a doutora Andréia, que essas, lá, tá na tela aí. Rodrigues Santos Advogados. .com.br e que você vai saber mais. É isso, Andréia? Isso. Você está à disposição para à disposição. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, eu respondo. Explicações. Eu estou à disposição. E vamos combinar também vamos colocar no portal um artigo sobre isso que talvez a pessoa lê e depois procura. Eu vou te mandar um artigo e eu vou te mandar também a nota que saiu do STF. Isso. Que é a nota mesmo, onde está lá o recurso. Sim, que está tudo ok. Isso, que está pacificado o assunto. Então, nós vamos colocar isso no portal New Trade. Quem tiver dúvida, lê primeiro, depois pode procurar a Andréia, porque aí você já está mais embasado, né, Andréia? Certo, uma coisa, vamos por partes aí. Andréia, hoje eu estou com duas Andréias. Andréia Martins, obrigada, até a próxima semana. Andréia, doutora Andréia, obrigada por Eu que agradeço, é sempre um prazer. Uma boa notícia, ela trouxe uma boa notícia para todo mundo. E eu despeço de você com um bom fim de semana, um bom feriado e até a próxima semana com mais um Direto da Redação.